VII planejou o batizado do filho antes dele nascer. Escolheu a cidade, o nome, quem ia segurar a criança na pia, preparou as proclamações que seriam distribuídas pelo reino no momento do nascimento e montou toda a encenação simbólica antes de saber se ia nascer menino ou menina, vivo ou morto. E quando Arthur nasceu prematuro numa madrugada de setembro em Winchester, aquele bebê de 1 mês antes do tempo entrou num roteiro que o pai já tinha escrito. Não era um batizado, era uma operação de propaganda com água benta. E ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, a festa, os menestréis, as 3 rosas, o mito de Camelot sendo ressuscitado em Winchester, a Elizabeth de York ainda não era rainha. A mulher com mais sangue real naquela sala não tinha coroa, porque o Henrique precisava ver o útero funcionando antes de entregar o título. Primeiro o filho, depois a rainha. Esse era o contrato. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente abre o 3º arquivo da série do Henrique VII. A gente já viu como ele sobreviveu ao exílio e ganhou Bosworth, já viu como ele segurou o trono, humilhou o cadáver do Ricardo III e montou um sistema jurídico para confiscar as terras de qualquer nobre que tivesse lutado contra ele. Hoje a gente entra nos bastidores dos primeiros anos de regime, como o Henrique usou um batizado como propaganda, como coroou a esposa só depois dela provar que servia para a dinastia, como construiu um sistema de controle financeiro que deixava todo mundo devendo para a coroa e o que aconteceu com outra gravidez da Elizabeth que nenhum livro de história te conta, porque o bebê nasceu morto. Bora abrir o arquivo. Existem eventos na história que à primeira vista parecem uma celebração, uma festa, mas se você olhar mais de perto, percebe que é outra coisa. São mensagens muito bem pensadas, criadas especificadamente para moldar o curso da história. E é exatamente esse o batizado do príncipe Arthur em Winchester, no outono de 1486. Cada detalhe, cada gesto era uma declaração de poder, cada convidado era uma peça no tabuleiro político. Como eu comentei no vídeo anterior, o Henrique tinha preparado as proclamações para distribuição antes mesmo do bebê nascer. Tinha organizado os mensageiros e garantido que a notícia chegaria a cada canto do reino da forma correta, não como rumor, mas como fato oficial. O batizado, então, era a segunda cena daquela encenação que havia começado na escolha da cidade do parto. Winchester não era por acaso, era Camelot. E no vídeo anterior a gente viu como o Henrique construiu esse simbolismo tijolo por tijolo. E aqui ele executou. Mas agora vamos focar no ponto, então, que esse episódio abre com força. Quem estava na pia do batismo? Porque a escolha dos padrinhos foi provavelmente a jogada mais brilhante de toda a cerimônia. Esquece a ideia de escolher amigos, chegados ou familiares próximos. Cada nome daquela lista foi puro simbolismo político, pensado para comunicar uma mensagem muito clara de unidade e poder. O padrinho foi o John de Vere, o conde de Oxford, o mesmo homem que tinha comandado o exército do Henrique em Bosworth. Ele não era um nobre qualquer, era o homem que tinha feito o Henrique um rei possível. Ao colocá-lo como padrinho do primeiro filho, o Henrique estava costurando o batizado à batalha, deixando claro que esse bebê não era apenas herdeiro do sangue, era herdeiro da vitória. E as madrinhas? De um lado, a Margaret Beaufort, a avó paterna, a matriarca dos Lancaster, a mulher que tinha passado 50 anos trabalhando por aquele momento, que tinha casado 3 vezes, eu preciso fazer um vídeo sobre ela, financiado uma invasão e sobrevivido a todos os regimes que tentaram apagá-la. Do outro lado, Cecily de York, irmã da Elizabeth de York e, portanto, tia do Arthur, representante da casa rival. Lancaster e York, as duas casas que tinham se destruído mutualmente por 3 décadas, estavam unidas ao redor de uma pia de batismo. Olha essa imagem poderosíssima. A Margaret Beaufort estava radiante, era ela quem tinha organizado cada detalhe da cerimônia com a precisão de quem aprendeu que nenhum detalhe é pequeno quando o que está em jogo é a sobrevivência de uma dinastia. Se existia vitória possível para uma mulher do século XV que tinha apostado tudo numa causa e que quase a destruiu várias vezes, aquele era o rosto dela.
E o resultado de toda essa encenação funcionou. A narrativa de unidade, de profecia, de destino grandioso foi tão forte que fez as pessoas pararem de fazer perguntas sobre a reivindicação fraca do Henrique ao trono. No fundo, o batizado do Arthur não foi só sobre celebrar o nascimento, foi sobre fundar a legitimidade da dinastia Tudor. O Arthur tinha alguns dias de vida e já era uma declaração política. O Henrique não batizou o filho, lançou um símbolo. Agora, no episódio anterior, a gente viu como o Henrique esperou 22 meses para coroar Elizabeth de York e como essa espera era uma declaração política deliberada. Hoje a gente fecha esse ciclo, o que aconteceu quando o contrato foi finalmente cumprido. A coroação de Elizabeth aconteceu em 25 de novembro de 1487, com Arthur vivo e saudável. A prova estava dada. O contrato não escrito do Henrique tinha sido cumprido e agora ele podia conceder o título que a Elizabeth merecia por direito de sangue antes mesmo dele. No dia anterior à coroação, teve um desfile pelo Tâmisa, onde a Elizabeth foi transportada numa barca dourada, cercada de outras embarcações, com músicos tocando nas margens e a cidade observando. Era o tipo de espetáculo que o Henrique sabia montar, não porque ele fosse extravagante, mas porque ele entendia que a legitimidade precisava ser encenada para existir. Uma rainha que carregava a coroação por barca dourada no Tâmisa já era rainha antes de ser ungida. O rio era parte da cerimônia. A coroação em Westminster foi seguida de justas e celebrações que se estenderam por vários dias. Agora, vamos entrar nos bastidores do regime do Henrique, porque existe uma diferença enorme entre o rei que aparece nas cerimônias e o rei que de fato administra um reino. E a versão real do governo do Henrique tinha uma característica que o diferenciava de praticamente todos os reis ingleses anteriores. Ele governava com os próprios olhos, ou seja, os registros financeiros do reino eram anotados pela própria mão do rei. O Henrique entrava nos livros, verificava os números, acrescentava anotações marginais com a letra pequena e precisava que os escribas identificassem como sendo dele. Num século XVI, onde reis delegavam a administração financeira para câmaras privadas e tesoureiros e nunca tocaram nos números diretamente, o Henrique Tudor pegava os livros e contava o dinheiro ele mesmo. Era uma obsessão de controle que assustava o pessoal da época. E provavelmente era o tipo de atitude que era inseparável da fragilidade da sua posição. Um rei que tinha chegado ao trono sem dinheiro próprio, sem base territorial, com uma genealogia fraca e um tesouro herdado em estado precário, tinha razões específicas para nunca perder de vista onde cada libra estava. E essa obsessão com o dinheiro não era ganância. O embaixador veneziano Sonsino capturou isso perfeitamente em 1497. O Henrique construiu uma imensa fortuna porque não tinha ninguém em quem confiar, exceto seus homens de armas pagos. O dinheiro era a segurança, era o equivalente financeiro de um exército sempre disponível, e cada moeda que ele contava pessoalmente era mais um tijolo na fortaleza, o contrário do Henrique VIII, filho dele. Enfim, mais um sistema de controle ia muito além dos livros de conta. O mecanismo era genial e sinistro ao mesmo tempo. Um nobre ou até um funcionário menor ou um comerciante era obrigado a assinar um documento reconhecendo uma dívida enorme para com a coroa. Uma dívida que ficaria na gaveta se ele se comportasse, ficasse quieto e não causasse problema. Mas, ao mínimo sinal de deslealdade, pumba! Henrique exigia pagamento imediato. Arruinava financeiramente quem decidisse arruinar, usando o instrumento jurídico que a própria pessoa tinha assinado. Era o tipo de lealdade comprada pelo medo da falência. E para fechar o cerco por completo, havia a Star Chamber, o tribunal que operava fora do common law normal, diretamente sob a autoridade do rei e do conselho. Era basicamente um tribunal privado do rei, não tinha júri, não tinha as proteções do direito comum. Ali a justiça não era cega, ela tinha os olhos bem abertos e via exatamente o que o rei queria que ela visse. Era a ferramenta perfeita para esmagar oponentes de forma legal. E o Henrique usou com a frieza de quem entende que o poder não é bondade, é capacidade de punir sem obstáculos. E foi esse medo disfarçado de precisão administrativa que manteve a dinastia Tudor de pé nos primeiros anos. Agora, entre o nascimento do Arthur em setembro de 1486
E o nascimento da Margaret em novembro de 1489 passaram-se 3 anos. E nesses 3 anos aconteceu algo que os livros de história costumam deixar de lado com uma linha ou nota de rodapé, porque é a parte que não tem final glorioso nem narrativa limpa. É a parte onde o corpo de uma mulher jovem entrou em conflito com as necessidades políticas de um reino. Os registros da época guardam escondidos em pagamentos médicos e anotações vagas a prova de que Elizabeth ficou grávida novamente relativamente cedo depois do Arthur. Mas essa gravidez não chegou ao fim. O registro histórico sobre essa perda é escasso, como é comum quando se trata de gravidezes no século XV que não produzem um bebê vivo, porque a medicina da época não tinha um vocabulário preciso para distinguir entre aborto espontâneo, precoce, natimorto ou morte neonatal. Os registros oficiais tendiam a silenciar sobre o que não tinha sobrevivido. O que a gente sabe então é que entre o outono de 1486 e o outono de 1489, a Elizabeth de York passou por pelo menos uma gravidez, que não resultou em criança. E aqui vale entender o que a medicina da época oferecia como explicação e como tratamento, porque a resposta honesta é quase nada de útil. A teoria dos 4 humores ainda dominava o pensamento médico do século XV. Os médicos da corte tinham acesso a ervas, a sangrias, a rituais, a conselheiros sobre repouso e dieta, mas nenhum instrumento para diagnosticar o que tinha dado de errado numa gravidez. Nenhuma forma de intervir numa perda gestacional em andamento e nenhuma explicação que não fosse ou vontade divina ou desequilíbrio dos humores corporais. Para Elizabeth de York, com 20 e poucos anos, num castelo medieval com médicos que faziam o que podiam dentro das limitações, uma gravidez perdida era uma experiência física brutal, vivida num contexto de expectativa política intensa e suporte médico praticamente inexistente. Nos relatórios diplomáticos que chegavam às cortes europeias, os embaixadores estrangeiros ficavam sempre especulando sobre a saúde da rainha. A capacidade da Elizabeth ter mais filhos era assunto de diplomacia internacional, porque toda a estabilidade do reino dependia da saúde, por enquanto, de uma única criança, o Arthur. Se ele morresse, a guerra podia recomeçar. A pressão, então, sobre ela era imensa e ela enfrentou essa perda numa solidão física e emocional profunda, cercada por uma ciência que não podia fazer nada por ela. E o que o Henrique fez durante esse período? Como rei, continuou governando, mantendo o projeto de pé, o mesmo homem que anos mais tarde colapsaria completamente com a morte da esposa, manteve os sentimentos sobre essa perda completamente escondidos nos registros. Mas um silêncio é sempre revelador, não é mesmo? Enfim, a Margaret Tudor nasceu em 28 de novembro de 1489, no Palácio de Westminster. A diferença entre a recepção do nascimento dela e a do irmão Arthur diz tudo sobre como a monarquia Tudor enxergava os seus filhos. Quando Arthur nasceu, aquilo foi um evento quase mítico, planejado com meses de antecedência, panfletos prontos, mensageiros organizados, simbolismo arturiano de Winchester. O nascimento da Margaret foi recebido com calor, claro, com felicidade, mas sem toda aquela gigantesca máquina de propaganda, porque a mensagem era direta. Ela não era o herdeiro. O Arthur era a continuação da dinastia, o cumprimento da profecia, o herdeiro. A Margaret era valiosa, mas de uma forma diferente. Era a moeda de troca diplomática, a possibilidade de uma aliança pelo casamento, a extensão do poder Tudor para além das fronteiras inglesas através de um marido estrangeiro que ainda não precisava ser identificado. Em 1489, ninguém sabia quem seria esse marido, mas o propósito dela já estava traçado desde o berço. Para a rainha Elizabeth, esse nascimento significava muito mais que uma estratégia. Ela tinha 23 anos, já tinha passado por uma gravidez perdida e conseguir dar à luz a uma bebê forte e saudável, especialmente lembrando da fragilidade inicial do Arthur, foi uma vitória pessoal e física enorme. E para o Henrique, a ansiedade continuava, um único herdeiro masculino. A Margaret era a prova de que o casamento real era fértil, de que mais filhos viriam. Era um sinal vital de estabilidade, mas não resolvia a vulnerabilidade central. E aqui tá a virada que ninguém sabe, que em 1489 ninguém podia imaginar.
Aquela menina que não era o herdeiro, aquela moeda de troca diplomática, acabaria por casar com James IV da Escócia. O filho dela seria James V, a neta seria Maria Stuart e o bisneto James VI da Escócia, quem uniria as coroas da Escócia e da Inglaterra sob um único monarca. A menina que não era o plano acabou por gerar a linhagem que forneceu o herdeiro que uniria toda a Grã-Bretanha. O projeto Tudor estava sendo construído tijolo por tijolo e a Margaret foi um tijolo fundamental, que ninguém identificou como tal no momento em que foi colocado. Só que agora vamos voltar um pouquinho. Em março de 1489, o Henrique fechou um dos movimentos diplomáticos mais consequentes dos primeiros anos de reinado. O Tratado de Medina del Campo foi uma aliança com o Fernando e a Isabel da Espanha, os reis católicos, os mesmos que em 1492 mandariam Colombo navegar para o oeste. A aliança cobria comércio, proteção mútua e, crucialmente, um casamento dinástico. O noivo tinha 2 anos, a noiva tinha 3. O príncipe Arthur e Catarina de Aragão, filha caçula de Fernando e Isabel, juntos não somavam 5 anos de idade. Já eram a chave para uma das alianças mais importantes da Europa daquela época. O Henrique Tudor estava negociando o futuro do filho antes do filho ter um futuro para negociar. Porque essa era a lógica fria da diplomacia dinástica medieval. Filhos não eram crianças, eram investimentos, eram a garantia viva de que 2 reinos ficariam conectados quando os reis que assinaram os tratados já estivessem mortos. A estratégia do Henrique tinha 3 camadas. Primeiro, legitimidade. Ser aliado de Fernando e Isabel, os monarcas mais poderosos da época da Europa católica, era declarar para o mundo que a dinastia Tudor era reconhecida como permanente por quem importava. Segundo, segurança. Juntos, Inglaterra e Espanha podiam conter as ambições da França, o rival comum. E terceiro, dinheiro. O dote da Catarina seria uma fortuna e o Henrique, que contava cada libra nos livros de conta, já estava calculando o valor do casamento. Então, o Tratado de Medina del Campo foi o primeiro passo de uma aliança que demoraria mais de uma década para se concretizar. O Arthur e a Catarina se casariam em 1501, quando ele tinha 15 e ela 16. E o que viria depois, a morte do Arthur, poucos meses depois, o casamento da Catarina com o Henrique VIII, a busca desesperada por um herdeiro masculino, a recusa do Papa em anular o casamento, o rompimento com Roma e a criação da Igreja Anglicana, tudo isso teve raiz nesse contrato, que foi firmado em março de 1489, quando o Arthur mal andava sem cair, um contrato do bebê que mudou a história religiosa de uma nação inteira e a história da Inglaterra como um todo. Agora, o que um rei deve a um homem morto? No caso de Henrique VII, isso era tão profundo que causaria crise política e pessoal. Em setembro de 1488, morreu o homem que tinha mantido o Henrique vivo por 11 anos, o Francis II, duque da Britânia, o príncipe que tinha recebido ele em Vênice depois da tempestade, lembra? Que desviou da França em 1471 e que tinha abrigado mais de 500 lancastrianos exilados no Château de Sucínio e que tinha fornecido proteção armada contra as tentativas de extradição do Eduardo IV e do Ricardo III. Durante 11 longos anos, quando o Henrique Tudor não era ninguém, não tinha nada, o Francis foi o escudo dele. E sem esse escudo, o Henrique simplesmente não sobreviveria para se tornar rei. A relação não era de sentimentalismo puro. O Henrique sabia que para o Francis, ele e os outros exilados eram peças diplomáticas, cartas na manga para usar contra a Inglaterra quando necessário. Mas 11 anos de proteção, mesmo que calculada, criaram uma obrigação. E quando a morte do Francis II abriu caminho para a anexação da Bretanha pela França, o Henrique se viu numa balança impossível. De um lado, a dívida pessoal, não fazer nada seria ser visto pela Europa inteira como ingrato. Do outro, uma ameaça estratégica real. Uma Bretanha francesa era uma costa inimiga gigante virada diretamente para a Inglaterra. No centro dessa crise diplomática tinha uma criança, Ana, da Bretanha, que tinha 11 anos e era a única herdeira do pai. A regra era simples e brutal. Quem casasse com a Ana ficava com a Bretanha. E do dia para a noite ela se tornou então a herdeira mais desejada de toda a Europa. Um frenesim diplomático com todas as grandes potências
tentando garantir a mão dela. E o Henrique, espremido entre gratidão e o medo, foi obrigado a entrar nesse jogo. Ele mergulhou nas negociações e chegou a enviar tropas inglesas, pagas do próprio bolso, para lutar ao lado dos bretões contra a França. O objetivo era claro, honrar a memória de Francis, tentando garantir que a Bretanha continuasse independente. A crise se arrastou por 3 anos e, apesar de todos os esforços, o poder esmagador da França era grande demais. Aí, em 1491, a Ana da Bretanha casou-se com o rei Charles VIII da França. O ducado foi absorvido pela coroa francesa. A intervenção de Henrique tinha falhado. A dívida não foi paga e o pior pesadelo estratégico dele se tornou realidade. Enfim, o homem que tinha salvado a vida de Henrique por 11 anos morreu sem que ele pudesse salvar o legado em troca. O que sobrou foi uma guerra cara e uma Bretanha francesa. Só que aí tem um detalhe sobre essa intervenção que o reino inglês teve na Bretanha. Como eu sempre comento em todos os vídeos, um rei, mesmo que absolutista, precisa de dinheiro e esse dinheiro deve ser liberado pelo parlamento. Então Henrique convocou o parlamento em 1489 para financiar essa intervenção militar. E o parlamento votou um subsídio de guerra para cobrir os custos das tropas. Era o tipo de decisão que o Henrique detestava tomar, porque pedir dinheiro ao parlamento significava negociar, explicar e justificar. Mas a situação exigia e o parlamento entregou. Só que o povo não gostou desse novo imposto, mas a rebelião não estourou em Westminster, o centro do poder, estourou em Yorkshire. E o próprio nome da cidade é autoexplicativa, era território yorkista. O rei que o Henrique tinha vencido e matado em batalha, o Ricardo III, era visto por lá como um deles. Era popular naquela região de um jeito que a propaganda Tudor nunca conseguiu apagar. Para o resto do país, o Ricardo III era pintado como vilão e tirano. Para Yorkshire, a morte dele em Bosworth tinha sido uma tragédia, a perda do verdadeiro rei deles. Então, quando chegou o imposto pesado, aprovado por um parlamento que eles enxergavam como o fantoche de um rei que não reconheciam como legítimo, Yorkshire simplesmente não quis pagar, se recusou. Não foi uma rebelião armada organizada de início, foi uma resistência fiscal. As comunidades locais impediam os cobradores de impostos de simplesmente entrar. E claro que aquilo era uma mensagem pura, aquela recusa não era sobre dinheiro, era uma declaração política. Era Yorkshire gritando que não reconhecia o Henrique VII como rei legítimo. Eles não estavam desafiando uma lei, estavam desafiando quem fez a lei. E essa resistência que parecia passiva rapidamente escalou para algo mais perigoso. Deixou à vista um ressentimento que estava fervendo por baixo da superfície desde Bosworth. 4 anos de aparente calma e um imposto foi o suficiente para mostrar que a autoridade Tudor no norte era quase nula. Aceitação na superfície, ódio por baixo. E foi aí que o Henrique mandou o único homem que ele tinha disponível para tentar apagar o fogo, o Henry Percy, o conde de Northland. A missão parecia administrativa, convencer as comunidades a obedecer, cobrar o que era devido. Só que a multidão não estava interessada em negociar, cercaram o conde e mataram ele ali mesmo. Não foi execução política organizada, foi fúria pura. E aqui está a ironia que a história guardou com cuidado. Você lembra de Bosworth? Northland estava lá, o Henry Percy, com 4.000 homens, em apoio ao Ricardo III. E no momento decisivo da batalha, quando Ricardo liderou a última carga de cavalaria, o Northland ficou parado, não moveu uma lança. E foi exatamente isso que o salvou, a não lutar contra Henrique, manteve o título, terras e posição no novo regime. Em Bosworth ficou parado e sobreviveu. Em Yorkshire foi cobrar um imposto e foi morto. O homem que sobreviveu uma guerra inteira por não agir, morreu fazendo uma tarefa burocrática para o rei, que essa inação ajudou a colocar no trono. O Henrique mandou o exército depois, a rebelião foi suprimida, mas o assassinato do Northland deixou no ar e não desapareceu com a força militar. Ficou gravado na memória de um rei que já desconfiava de tudo. 4 anos após Bosworth, tinham regiões da Inglaterra onde a autoridade Tudor era aceita só por cima dos panos. E o Henrique sabia disso agora com uma clareza que nenhum relatório de embaixador conseguia transmitir.
Então, é com essa tensão, um tratado com a Espanha de um lado, uma rebelião fiscal surpresa com o exército do outro, que o nascimento então da Margaret em novembro de 1489 ganhou seu contexto real. Não era um reino em paz, era um reino que o Henrique segurava com as próprias mãos e bambas, e quando a Margaret nasceu saudável e vigorosa naquela noite de novembro em Westminster, depois de um ano de crise, intervenção fracassada, rebelião e assassinato de conde, o que o Henrique sentiu incluía alívio. Pelo menos uma coisa havia dado certo. No próximo episódio, antes da tinta secar no nascimento do segundo filho homem, o Henrique VIII, um jovem apareceu na Irlanda, dizendo ser o Duque de York, um dos príncipes que havia desaparecido na Torre de Londres anos antes, Perkin Welbeck. E diferente do menino que virou cozinheiro, esse o Henrique não perdoou. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos todos os dias, às 8 horas da noite, e essas biografias sempre no horário da meio-dia. Fica de olho. Um beijo grande e até o próximo Steph Flix.